Boa noite, moçada. Espero que todos vocês estejam bem, estejam respeitando o isolamento que é necessário nesse momento para que a gente possa superar essa crise. Vocês, como são jovens, têm uma facilidade maior e tal, mas ainda assim não está isento de contrair, e é bom que a gente tenha essa consciência, só sair se necessário. Nós mais idosos temos que nos recolher com um pouco mais de intensidade. Eu estou sofrendo muito, porque essa quarentena sozinho, só eu e o cachorro, tá difícil. Mas eu sei que é necessário, então não adianta a gente espernear. Vamos fazer e tentar ver se a gente consegue voltar logo às nossas atividades habituais, né? Eu busquei a ajuda da minha filha para poder ver de que forma que eu conseguiria gravar essas aulas para vocês. Aquela plataforma eu estou com um pouco de dificuldade, e aí o Cleiton tinha sugerido de fazer as aulas pelo YouTube. Eu busquei auxílio com a minha filha e vou gravar essa aula aqui para a gente ver se dá certo. Beleza? Vamos lá. Estou tentando ver se eu consigo aumentar aqui, mas está difícil. Mas acho que assim dá pra ver, não dá? Muito bem. A gente vai ver um pouco sobre os segmentos dos sistemas agroindustriais, e especificamente daqueles segmentos que estão posicionados antes da porteira. Só mais uma coisa, eu estou com saudade de vocês, viu? A sala de vocês, sem querer fazer vaselina nem nada, é uma das salas muito legal de dar aula. Pessoal que entende, pessoal que busca, pessoal que respeita. Então, mas a gente vai voltar, fica tranquilo. Então vamos falar a respeito desses segmentos do sistema agroindustriais, segmentos que estão colocados antes da porteira. O que é que nós precisamos, de quais segmentos antes da porteira que a gente depende? O primeiro deles, o setor de insumos agropecuários. Nós temos primeiro as máquinas, implementos e equipamentos que são fundamentais na produção agropecuária, né? E hoje alguns de vocês trabalham na área, sabem qual é a variedade que nós temos aí de máquinas e implementos. Nós temos uma variedade muito grande. E aí, qual vai ser a nossa dificuldade? Em escolher qual o mais adequado para a gente, ou para a empresa que eu trabalho, é claro. E isso vai depender dos conhecimentos de vocês na questão da análise de custo, para analisar qual é a eficiência e a análise de custo, para definir qual equipamento vai ser mais adequado para as necessidades minhas ou da empresa para a qual eu presto serviço. Mas é fundamental, então, que a gente tenha essa concepção de saber escolher, porque senão você vai, às vezes, escolher um equipamento muito mais caro, sem necessidade, ou um equipamento que não tenha a eficiência que você precisa. Vocês que estão no setor sabem bem como é que é isso, né? Outra coisa que a gente precisa muito, e aí essa aqui merece um capítulo especial, né? É o segmento de água. Por quê? Porque é um insumo natural, indispensável à vida, mas que é finito. A gente já falou sobre isso. Ao longo da vida, ela foi muito abundante, muito disponível, e sempre foi usado de forma equivocada e extremamente consumista, né? A gente sempre gastou muito mais água do que necessário. Vocês sabem que os sistemas de irrigação que nós tínhamos, ele não se preocupava com a quantidade de água que era gasto. E isso causava até alguns transtornos em termos de erosão e tudo mais. Hoje, a gente tem que ter uma visão economicista e ambientalista. O que significa isso? Eu tenho que ter uma visão economicista porque a água é um bem finito e pode custar muito caro. Tanto que em alguns estados já existe necessidade de outorga, de autorização para que você faça uso de captação de água e tudo mais. E a gente, além dessa visão economicista, ou seja, usar a água de forma econômica, a gente tem que ter uma visão ambientalista, né? Nós não podemos contaminar
as nossas fontes de água, nós temos que usar de forma adequada. Vocês sabem que na agricultura é muito possível também você contaminar, né? Seja através de lavagem de equipamento, seja através de uso equivocado e com erosão que carregue para os meios de água produtos aí industriais, sejam pesticidas, sejam fertilizantes. Isso tudo vai comprometer essa fonte de água. Então, a gente precisa ter essa visão ambientalista e essa visão economicista. Leiam sobre isso, isso é importante, tá? Outra questão muito séria é a questão da energia. A nossa energia, fundamentalmente, é energia hidroelétrica, né? Ela é energia oriunda das barragens, onde é produzida através da ação da água. Essa energia, ela é onerosa, ou seja, ela é cara e ela não está tão disponível assim. Nós temos um consumo cada vez maior de energia e em alguns momentos ela se torna até escassa. Você já se lembra que nós já tivemos épocas de controle de gasto de energia. Em algumas épocas do ano eles têm bandeira vermelha, bandeira não sei o quê, porque ela não tem tanta disponibilidade assim, não é? Então a gente precisa pensar e talvez, havendo possibilidade, usar fontes alternativas. Hoje se fala muito em energia solar. A energia solar já era usada antes, sem ser transformada em energia elétrica. Ela era usada para secagem, desidratação de produto agrícola, aquecimento de água. Hoje nós temos a energia solar sendo transformada em energia elétrica, inclusive nos meios urbanos, né? Vocês estão vendo aí a quantidade de empresas desse setor que estão aí trabalhando no sentido de instalação de placas fotovoltaicas que vão captar essa energia solar e transformar em energia elétrica. A nossa faculdade, por exemplo, fez uma instalação dessa. No começo não deu muito certo, mas devagarzinho vai. Só um minutinho. Alô? Não existe Liliane aqui, filho. Não existe Liliane aqui. Nós temos uma dificuldade com essa. Eu não sei pausar a gravação, então eu tive que deixar correndo para correr lá e pegar o telefone. Mais uma vez, nego enchendo o saco. Então a gente estava falando da energia solar. Hoje está muito difundida. Realmente ela é eficiente. Eu vi casos aqui na nossa cidade de cara que pagava 600 pau de energia. Instalou essa energia solar, está pagando R$90. Claro, tem um custo de instalação? Tem, mas isso ao longo de 2 anos o cara dilui, paga, e aí eu não sei como é que vai ficar essa questão no aspecto legal, porque as concessionárias de energia vão chiar, porque elas vão perder muito cliente, né? Mas não importa, o importa é que se a gente tiver a oportunidade de usar energia solar na agropecuária, devemos usar como fonte alternativa. Uma outra fonte alternativa é a energia eólica, ou seja, a energia que nós temos através de ventos. Na nossa região isso não é muito comum, mas existem regiões onde os ventos são fortes e abundantes, e aí se instala aquelas torres com aquelas grandes pás que vão fazer o carregamento e transformar a energia eólica em energia elétrica. Nós já tivemos no passado um uso maior da energia hidráulica, né, através das rodas de água e carneiro hidráulico. Isso em alguns lugares ainda tem, é uma outra fonte alternativa. Nós temos a energia de biodigestores. O que são esses biodigestores? São equipamentos que fermentam material orgânico e produz gás natural, e o gás usado como energia. Também nós temos uma coisa importantíssima, que é a energia térmica de resíduo, resultante da queima direta, ou seja, a substituição de lenha e carvão por bagaço de cana. E hoje vocês sabem que nós também temos a produção de energia elétrica através do bagaço de cana.
E nós ainda temos a energia das fontes renováveis, de álcool e biodiesel, que tem uma série de estudos, ainda não é um uso tão grande, mas o álcool já é uma grande fonte de uso de energia renovável, que é o álcool, não é isso? Então, veja só, a energia, para vocês verem a importância que tem a energia dentro desse contexto da agropecuária. Uma outra questão, outro segmento que nós temos aí de insumos é os corretivos de solos. Para que são usados corretivos de solo para quem não é da área? Eles são usados para corrigir deficiência, para colocá-lo em condições ideais de produção. Nós temos alguns que eu vou citar aqui: calcário agrícola, gesso agrícola, adubo ou fertilizante e matéria orgânica. Ainda, via de regra, se adiciona macro e micronutrientes. Os fertilizantes, via de regra, podem ser usados de 3 formas. No pré-plantio, ou seja, antes de você plantar, você acrescenta o fertilizante ao solo. Você pode usar o fertilizante concomitante com o plantio, que nas lavouras anuais é feito assim, ou você pode usar no pós-plantio. Em lavouras perenes, as lavouras são adubadas todos os anos e pós-plantio. Então, são as formas como podem ser usados, né? Aí nós temos os tais agroquímicos. Esses têm sido alvo de muita polêmica, de muita crítica, e nem sempre críticas verdadeiras, né? Nós temos os agrotóxicos, os defensivos ou os biocidas. Qual é a função disso? Combater praga e doença. Nós temos aí os herbicidas, os inseticidas, os acaricidas, os formicidas e os fungicidas, cada um específico para cada tipo de praga ou doença, certo? Nós temos também esses compostos orgânicos, que são obtidos pela decomposição de resíduo orgânico, esterco, resto de cultura, resíduo de fábrica. Esses compostos, normalmente, eles melhoram a estrutura do solo. Ou seja, você pega um solo extremamente arenoso, quando você adiciona um resíduo orgânico, ele se torna mais... absorve mais água, retém mais água, então você melhora a estrutura física do solo. E ele ainda serve como adubo, como fertilizante, né? Na questão dos materiais genéticos, nós temos sementes e mudas na agricultura, que são usadas, e temos sêmen e óvulo na pecuária. São materiais genéticos que habitualmente são usados. As mudas, elas podem ser obtidas de semente, elas podem ser obtidas por enxertia, através de um enxerto feito na outra planta, e obtidas por reprodução assexuada. A banana, alho, figo e plantas ornamentais são exemplos de plantas cuja reprodução é feita por reprodução assexuada. E nós temos uma coisa mais cara, que é a reprodução in vitro, que é um método caro, mas você consegue preservar a qualidade genética da mãe, eliminar a doença da planta da mãe. Ainda não é algo assim que se faça no dia a dia normalmente. O que nós temos normalmente são as obtenções através de semente, por enxertia e por reprodução assexuada, certo? As sementes têm uma característica: elas podem ser varietais puras, ou seja, é uma única variedade. A filha tem as mesmas características que a mãe. Então eu colho a semente da própria mãe, planta, ela vai ter a mesma característica. Essas plantas, normalmente, feijão, soja e café, elas são varietais puras. E nós temos as sementes híbridas, que são cruzamento de duas variedades, e aí essa semente é produzida em empresa produtora de semente. Quando o produtor compra, ele já compra a semente híbrida, que é o caso de milho, coco e tudo mais. E aí está em negrito aqui, para a gente poder fazer uma abordagem sobre um assunto que é muito polêmico ainda. Começou a surgir, no Brasil as coisas surgem, às vezes são precipitadas e tudo mais, são as tais sementes transgênicas. Elas são modificadas geneticamente. Existe pesquisadores que ainda acham que é discutível o uso disso pela segurança para os consumidores e o meio ambiente. Porque você está mudando geneticamente um organismo e você não sabe ainda, você não tem